Olá, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com o nosso método legislar. Sou o professor Caio Campos, juntamente com a doutora Priscila do Amaral. Vamos aqui continuar a nossa aula sobre os princípios que regem o processo legislativo. E aí, nós vamos continuar, doutora Priscila, já com a nossa segunda tela, princípio da publicidade. A senhora pode comentar para a gente aí Vamos sobre conversar a isso? respeito do princípio da publicidade e eu mesmo tenho algumas dúvidas práticas, ok? Dúvidas práticas. Mas eu vou trazer o conceito e depois eu vou trazer para vocês qual é a minha dúvida prática. O princípio da publicidade ele se refere à transparência do processo legislativo. É uma condição que ocorra o controle social para que a população, enfim, a sociedade, os vizinhos aí da Câmara Municipal, eles possam saber o que está acontecendo. O princípio da publicidade deve ser respeitado em todas as fases do processo legislativo. Como que isso ocorre na prática? O projeto vem do prefeito ou ele é protocolado lá na secretaria da Câmara por um vereador e automaticamente ele já vai para o site da Câmara, né? Ele já traz a publicidade, ele já dá a publicidade do que vai estar acontecendo. Claro que cada regimento ele vai dizer qual é o procedimento a respeito, se ele vai entrar em pauta ou não vai entrar em pauta, qual que é o prazo para análise, enfim, do presidente. Por que eu trago isso? Porque eu sei que em algumas câmaras, não vou dizer várias, que o projeto da entrada e cri, né? Os grilos gritam e ninguém fez nada, ele só foi engavetado o projeto. Então, a população, a população não tem conhecimento, então, do que está acontecendo dentro do município. Qual que era a minha dúvida prática? E essa é bem prática mesmo, dentro da Câmara Municipal. Eu quero saber, né, se o doutor Caio também já viveu isso, se teve contato a respeito da pauta que vai acontecer lá na sessão, a pauta da Câmara, né, a pauta da sessão plenária. Ela é publicada? Na Câmara onde eu atuo, ela é publicada. Ela é publicada antes, até o horário determinado para o recebimento das proposições lá, moção, requerimento, indicação, ofícios dos vereadores. Os vereadores têm um prazo para receber isso na secretaria, né? A secretaria tem um prazo para receber, até determinada hora de um determinado dia. Após isso, fecha a pauta. Fechando a pauta, porque isso tudo vai para a sessão plenária. Então, automaticamente, essa pauta é publicada antes para que a população, então, tenha conhecimento do que está acontecendo na Câmara Municipal e na sessão plenária. Muitas vezes, a população não quer, o cidadão não quer assistir toda a sessão, mas se tem um projeto de lei que ele está a fim de acompanhar, ele vai saber se na pauta o que está acontecendo, né? Enfim, doutor, me diga, a pauta era publicada? Não, doutora Priscila, inclusive, vou até tirar aqui rapidinho. Este foi, inclusive, o último projeto de lei que eu apresentei quando eu estava vereador. Inclusive, eu já estava com tanta polêmica que eu nem assinei esse projeto. Eu pedi para um colega apresentar como se fosse dele, porque se fosse meu, meus colegas, alguns, teriam votado contra. Qual que foi a questão? Apresentamos vários projetos de lei que eles eram polêmicos e eu tinha receio de que, saindo do mandato, alguns quisessem derrubá-los em regime de urgência da noite para o dia, como aconteceram com alguns que eu vi fazendo aí antes, durante o mandato, inclusive. E aí a gente criou uma lei obrigando que os projetos, que é melhor dizendo, que a pauta fosse publicada com uma antecedência no Diário Oficial do município. A minha vontade era que fosse pelo menos um dia útil antes, mas acabou que algumas pessoas convenceram de serem feitas emendas, acabou que ficou sendo 2 horas antes do início da sessão. Mas é uma evolução. Antes não tinha nada, agora tem uma lei e a lei precisa ser cumprida. Alguém poderia falar, poxa, mas lei? Isso não deveria ser regimento interno? Sim, deveria ser regimento interno. Mas na minha cidade, o regimento interno só poderia ser alterado pela própria mesa. A proposta de resolução, na minha cidade, ela só poderia ser apresentada pela própria mesa que não tinha interesse nenhum de apresentar essa proposta, como eu mencionei. Então, o que eu fiz? Eu tive que
fazer um malabarismo, e aí eu redigi uma proposta de lei. A maioria não sabe bem a diferença entre proposta de resolução e projeto de lei mesmo. E aí um colega meu assinou e foi para a pauta, e o povo ficou sabendo, as pessoas defenderam e acabou passando. Então, hoje tem essa lei, mas ainda assim eu tive notícias que não estão colocando em prática totalmente. Mas, enfim, isso é o básico do básico, né, doutora Priscila? É o básico. Mas, É o só para básico. vocês terem ideia, muitas vezes, antes de ser vereador, eu queria acompanhar a sessão. Eu saía mais cedo do trabalho, mais cedo eu quero dizer, antes de escurecer. Já cumpri minha carga horária, mas mesmo assim, saía antes de ficar escuro para poder pegar 2 horas de trânsito para conseguir acompanhar a sessão, e chegava lá, a sessão já tinha terminado. Então, ou então era apenas votação de nome de rua, ou então era um dia que nem ia ter sessão. Então, assim, eu percebia esse problema e tentei fazer de tudo para ele melhorar. A gente começou a criar o hábito de divulgar as pautas nos grupos de WhatsApp da cidade. Houve uma certa evolução, mas devolvo a palavra para a senhora, doutora. Eu Só fiz isso. uma pergunta agora, o que é a publicidade hoje em dia, né? O que é a publicidade hoje em dia e aonde ela deve funcionar essa publicidade? Por quê, doutor? Eu vou fazer um link, uma ponte com a nova lei de licitação. A nova lei de licitação diz que diário oficial não é preciso mais. Jornal de grande circulação não é mais necessário publicar. Por quê? Por causa das redes sociais, pessoal. Usem as redes sociais. A nossa Câmara, então, ela tem rede social, tanto é que depois eu posso, quem tiver interesse, chama ali no site, nas dúvidas, eu posso mandar para vocês verem. Tem Facebook, tem Instagram, tem o site da Câmara, então tudo isso tem uma pessoa que faz toda essa publicação. O pessoal, às vezes, tem público para o Instagram e não tem público para o Facebook. Então, a gente publica em todos eles. Então, a pauta é publicada. É claro, eu vou te dizer, não tem lei lá. Não temos nenhum projeto de resolução. Muito menos uma portaria. Simplesmente, em conversa com o presidente e os funcionários, decidimos não. É uma obrigatoriedade, tanto que o Ministério Público está sempre em cima, né? Ele olha o nosso site, ele liga perguntando, o site está atualizado, porque eu estou querendo saber informações do que vai acontecer na sessão, eu quero assistir a sessão. Então, aqui tem uma supervisão, por assim dizendo, sobre essas questões, então a gente acaba publicando em todo lugar. Publica para evitar e para que todo mundo. E isso causa maiores debates no município. Debates de transparência, de um projeto de lei que ingressou, os vereadores sofrem um pouquinho. Eu sei que daqui a pouco vai ter aluno aqui no nosso curso atuante, então, nesse município, e eles vão lembrar que, sim, lá o bicho pega, como dizem. Enfim, essa questão da pauta é bem interessante, eu já vi alguns vídeos, já vi pessoas questionando a respeito disso, e eu recomendo que se publique, né? E essa ideia do Dr. Caio, que se publique um dia antes, é o que tem um pouco mais de efetividade, né, doutor? Porque Sim, publicar 2 horas antes, qual que é a efetividade disso? é diferente de zero, mas aproxima-se de zero. Mais ou menos, 0,5, mais ou É menos maior isso. do que zero, tá vendo? Diferente. Enfim. Mas a senhora tem Bom, razão, doutora Priscila. Só lembrando aquela questão de sermos pragmáticos. Às vezes a gente tem que aceitar uma pequena vitória, considerando que exatamente. vai ser um processo, vai mudar uma cultura. Realmente, 2 horas antes, quase não adianta nada. Mas já gera uma cultura de criar uma pauta e de fechar uma pauta. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a fazer isso com mais planejamento e aí a respeitar mais o trâmite da Câmara Municipal. Quem não gosta disso? Aqueles presidentes que são submissos ao prefeito, eles não querem que a pauta seja fechada com antecedência. Por quê? Porque eles não terão condições de fazer um favor para o prefeito, de colocar um projeto que acabou de chegar ali para tramitar, e não fazendo favores, eles perdem prestígio e não conseguem favores em troca. Como organizações mafiosas, né? Um fazendo favor para o outro em troca de poder e coisas assim. Então, a esses não interessa, mas aqueles republicanos, né, do sentido
daqueles amantes da República, eles gostam das coisas certas, as coisas feitas para funcionar. Próximo, doutora. Princípio da finalidade, vamos conversar um pouquinho. A Sim. finalidade significa possuir interesse público. A gente já conversou, mas vamos repetir um pouquinho, né? Ótimo. Havendo interesse que não seja público, pode incorrer, então, em nulidade. A gente já conversou também numa live a respeito disso, né, doutor? Projeto de lei que vereador propõe e que tem fins obscuros. Será que existe responsabilidade para esses vereadores, né? Se o projeto de lei ele não tem interesse público, mas tem um interesse pessoal do vereador, enfim, das pessoas que rodeiam, né? Que o rodeiam. Pode sim, então, incorrer em nulidade. Projeto de lei que não visa interesse público pode incorrer em nulidades, pode ser questionado diante dos órgãos de controle. Doutor, quer trazer alguma coisa a respeito disso? Posso passar para o próximo? Eu gostaria de chamar a atenção para esse, pessoal. Ele é muito pouco falado, o princípio da finalidade. Ele não é muito bem lembrado, vamos dizer assim, embora ele seja de extrema importância. Por quê? Porque tudo aquilo que a administração fizer precisa estar de acordo com o interesse público. E há quem diga que o princípio da finalidade está contido no princípio da moralidade. Há quem diga que não, que são separados. Isso nós vamos falar mais adiante. Vocês, como vereadores, não têm que saber bem isso. É uma questão boa para os bancos das faculdades de direito. Mas vocês aí, na prática, têm que pensar o seguinte: isso que está sendo feito com o dinheiro do povo, está no interesse do povo? Você já deve ter ouvido falar, não, isso aí não é ilegal, mas é imoral, então vai poder. Não, não. Além de ter que ser legal, também tem que ser moral e também nós temos sempre que trazer a ideia do interesse público. Caso contrário, vocês vão estar diante de uma situação que pode levar até a improbidade administrativa. Vou dar só um exemplo simples aqui para ficar claro para vocês. Exemplo. Hoje, no Brasil, não tem nenhuma regra que proíba um prefeito de colocar a esposa para ser secretária. Não tem nenhuma regra escrita no Brasil que proíba a prefeita de colocar o marido para ser secretário. Não tem essas proibições. O nepotismo ele vai ser tratado tanto pela súmula vinculante número 13, como pela lei que trata da improbidade administrativa, porém, eles não falam dos cargos de secretário. Por outro lado, embora não tenha nenhuma proibição para o prefeito colocar a esposa, a prefeita colocar o marido, se vocês perceberem que ele só colocou aquela pessoa ali para ser secretário porque é o marido, ou é a esposa, ou a companheira, isso não está de acordo com o interesse público. Então, fere o interesse público, porque a gente não quer que as pessoas tenham privilégios por questões de casamento. Já foi embora esse tempo, já passou o tempo do direito relacionado a qual que é a sua família, se você é um nobre, se você é um fidalgo, já acabou isso, a gente vive na República. Então, se vocês perceberem que só colocou aquela pessoa porque é parente, é irmão, etc., vocês podem questionar, poxa, mas não tem experiência, não tem formação na área, isso está errado, isso fere o interesse público. Então, fere o princípio da finalidade e isso pode levar à improbidade e alguns outros problemas. Doutora, já falei demais, né? Devolvo a palavra para a senhora. Vamos, então, conversar um pouquinho sobre o princípio da moralidade. O doutor Caio já trouxe alguns conceitos ali a respeito do princípio da moralidade, mas o princípio da moralidade, ele remete à ideia de legislar bem, né? De agir de acordo com a boa-fé. Moralidade significa condutas sérias, leais, motivadas e esclarecedoras, mesmo que não previstas em lei. Então, aqui a moralidade é a boa-fé, né? Conduta séria, conduta leal. É difícil tu descrever o conceito quando você fala em boa-fé, né? Dessa conduta séria. Você propõe um projeto de lei não com fins mesquinhos ou como o doutor Caio trouxe, para beneficiar uma pessoa. A gente já cansou de repetir isso, né? Para ficar bem fixado na memória de vocês. Quando for propor um projeto de lei
tentar lembrar desses princípios. E a moralidade é um deles, né? Devendo ter uma conduta séria, devendo ser leal, devendo ser motivado. Doutor, quer trazer mais alguma coisa a respeito desse princípio ou podemos... Só reforçar, né, doutor, o seguinte: se for imoral, está errado. Não existe essa conversa de que é imoral, mas não é ilegal. Isso é papo furado. Não pode ser nem ilegal e não pode ser imoral. Se for imoral, está errado, vocês podem correr atrás disso. Podemos avançar, doutora. Princípio da continuidade, né? Significa que as funções da Câmara devem ser plenamente exercidas. Por que eu trouxe esse princípio e o que ele se vincula nessa matéria, nesse método legislar? Porque mesmo em recesso dos parlamentares, a Câmara necessita, então, manter as suas funções para receber os projetos, enfim, dar andamento às questões que estão lá. Isso significa que o vereador, estando em recesso, ele pode elaborar um projeto de lei. Principalmente porque o recesso é das atividades da Câmara, de não participar das sessões, mas ele continua sendo vereador, ele continua participando da comunidade onde ele está inserido, ele vai ainda conversar com os vizinhos, né? Ao menos que ele viaje e fique 30 dias fora. Mas, em média, né, no geral, eles estão por ali, estão caminhando por ali, tanto é que recebem subsídio nesse momento, né? Por que a Câmara deve estar funcionando, então, para continuar os trabalhos? Passo a palavra, doutor. Doutora, sobre esse tópico não tenho a acrescentar, não. Lembrando simplesmente que, embora exista esse princípio, a população tem a impressão que a Câmara fica todo mundo de férias durante o recesso. E aí alguns vereadores se rendem a essa impressão e passam a defender o fim do recesso do meio do ano, o fim do recesso do começo do ano, e enfim, eu particularmente acho que não é bom, porque os vereadores que trabalham de verdade, eles precisam ter alguma condição de se organizarem para tirar férias com a família, etc. Embora eu também defenda que recesso não é sinônimo de férias, ou seja, o vereador durante o recesso não deve ficar de férias durante todo o recesso. Se ele for querer tirar uma semana ou duas no meio do ano, lá no recesso de julho, então ele não vai tirar as 4 semanas de novo em dezembro e janeiro. Ele vai organizar para que ele não fique o tempo todo de férias, e sim atenda a população também durante o recesso. Era isso que eu tinha a dizer, doutora. Fique à vontade. O doutor trouxe um tópico e eu quero dizer que deve ter um pouco de ponderação, né, na questão da continuidade, porque vários aspectos podem ser levantados. Primeiro, a questão da frequência que tem as sessões na Câmara, né? Aqui na nossa região, o costume é uma vez por semana ter uma sessão da Câmara. Municípios um pouco maior é 2 vezes por semana a sessão na Câmara, ok? Mas a gente tem conhecimento aí que tem sessões da Câmara que são uma vez por mês. Então, eu vejo como um problema e como um desrespeito ao poder legislativo como um todo. Mas, é claro, isso é uma questão que pode ser mudada, né? Mas a questão da continuidade, quando eu falo em serviços da Câmara devem ser contínuos, possivelmente alguém vai perguntar, tá, mas muitas vezes fecham tudo e colocam uma portaria lá na frente ou um comunicado que o pessoal está de plantão. Já viu essa, doutor? Não? Mais ou menos. Já... O plantão não significa que está fechado. O plantão vai ter alguém que vai te atender, né? Mesmo que a população precise. A gente viveu isso com a pandemia, né? Que tudo precisou ser fechado. A Câmara precisou ser fechada. Mas a Câmara, aonde eu atuei, a Câmara não parou em nenhum momento. Estávamos todos em casa e quando precisava, tinha uma pessoa que ia lá, recebia os documentos e dava encaminhamento a tudo. Então, o princípio da continuidade, nesse caso, ele foi previsto, né? Ele foi cumprido. Enfim, esse era um tópico que eu queria trazer. Mas vamos dar continuidade, então. Princípio da eficiência. Então, significa que a Câmara Municipal tem a necessidade de proporcionar os meios para que o processo legislativo transcorra com celeridade, rapidez e racionalidade de recursos. Esse é ótimo, né?
projeto de lei que fica engavetado, será que ele está sendo eficiente? Não só para você dizer, foi o parlamentar que propôs ou o prefeito que propôs, mas sim qual é a finalidade do projeto de lei para a sociedade, né, para a sociedade, que vai beneficiar a sociedade e que o princípio da eficiência não está sendo observado, né? Então, pode ser que muitas vezes não ser célere, gente, que eu digo, é respeitar o procedimento, né? Nós vamos ter uma aula a respeito do regime de urgência, aquela polêmica toda do regime de urgência, não é mesmo, doutor? Sim. Que é outro procedimento. Mas, enfim, na questão da celeridade é justamente isso, que a Câmara proporcione os meios e que seja célere, né? Rápido, que racionalize os recursos. Racionalizar os recursos é evitar gastos desproporcionais para que isso aconteça. Doutor, quer trazer algum ponto a respeito disso? Só dizer o seguinte, sobre a eficiência, o foco está no uso adequado dos recursos, não necessariamente na produção de resultados, no alcance dos resultados. Mas é importante que a gente seja eficiente, utilizar os recursos disponíveis de maneira racional. Devolvo a palavra, doutora. Princípio da motivação, posso passar? Sim, por gentileza. É um princípio que vincula a administração pública. É uma das ramificações de condição de validade dos atos administrativos. É nesse princípio que há maior controle social e jurisdicional no processo legislativo. Motivar o porquê, né? Na administração pública, a motivação muitas vezes ela não é obrigatória, né? Por exemplo, no caso de você fazer a exoneração de um cargo comissionado, o prefeito não precisa motivar. Já se ele vai fazer um processo administrativo de demissão de um servidor concursado, ele precisa motivar, porque justamente ele vincula, então, né? Se a vinculação, se as alegações, os motivos, né, forem ilegais, pode acontecer uma responsabilidade para a administração. Tanto nesse caso também entra no processo legislativo. Se o motivo for obscuro ou ilegal, vai estar vinculando, então, a administração pública. Doutor, quer trazer algum ponto sobre isso? Doutora, só chamar atenção para uma ideia relacionada às decisões discricionárias. Essa que a senhora mencionou, que o prefeito, por exemplo, quando ele for exonerar algum ocupante de cargo comissionado, ele não precisa justificar, mas se ele justificar, aí ele vai ficar vinculado, é o que é chamado de princípio das causas vinculantes. Se ele falar que está demitindo um servidor, porque esse servidor é preguiçoso, chega atrasado e não gosta de trabalhar, ele não precisava ter falado isso em um caso de cargo comissionado, mas agora que ele falou, ele vai ter que provar. Porque se a pessoa reclamar, ela vai ter o direito de que esse ato não produz efeitos caso não seja provada aquela questão. Então, é melhor que o prefeito não fale. Por quê? Ele pode guardar só para ele. Agora, se ele falar, ele vai ficar vinculado também àquilo que ele falou, ainda que seja uma decisão discricionária. Devolvo para a senhora a palavra. Seguir, então, para o último princípio da nossa lista, doutor. Sim. Princípio da participação popular e participação das minorias. Esse princípio traduz uma forma de interagir com a sociedade na atuação parlamentar como um todo. Aquela questão de consulta pública, as audiências públicas, enfim, respeitado o procedimento para a realização delas, né? É esse princípio, a participação popular, até para que flua um debate e que se proponha um projeto de lei eficiente. Seria essa a ideia. Doutor, quer trazer algum aspecto a respeito disso? Só a gente lembrar, na Constituição está escrito que todo poder emana do povo, que o exercerá por meio de seus representantes ou diretamente na forma da Constituição. Então temos que lembrar que o povo é o dono, o povo é o chefe. Então tudo que for feito com dinheiro público está sendo feito com dinheiro do povo e precisa ser no interesse do povo e junto com o povo. Então, nós temos que trazer a população para dentro da Câmara, para dentro das audiências públicas,
Existem audiências públicas que são obrigatórias, inclusive como condição de validade dos projetos que são debatidos, a exemplo daquelas que estão no artigo 44 da Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Então, vamos lembrar que audiências públicas, consultas públicas e tudo mais, conselhos municipais de políticas públicas, isso não é frescura, isso não é invencionice. Isso aí são instâncias que permitem à população participar diretamente das tomadas de decisões. Doutora, acredito que a gente esgotou já esse tópico, né? E a gente pode encerrar esse bloco agora. A senhora gostaria de fazer alguma consideração final? Não, é isso aí. Vamos convidar os vereadores, então, e demais alunos para o próximo tópico, que é sobre os conceitos do processo legislativo. Vamos conversar um pouquinho, brevemente, a respeito de cada conceito, quais são esses conceitos que estão ainda nesse mundo do processo legislativo. Era isso, doutor. Muito obrigada pela parceria e vamos na próxima. Te agradeço. Então, vamos encerrar agora a nossa transmissão. E a todos vocês que estão assistindo, muito obrigado. Mandem para a gente as suas sugestões, tá, pessoal? Caso tenham alguma consideração, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. E sigam o nosso canal aí no YouTube também. Muito obrigado.